Alô, meu jovem, alô, minha jovem. Eu sou o professor Rocha de Geografia e essa é a TV Escola Jaboatão. Hoje a nossa aula é incrível, como sempre, vamos falar sobre a geografia do Brasil, gente. Agora numa perspectiva diferente, ó. Acompanha aqui, ó. Produção, circulação e consumo de mercadorias. E a gente vai falar sobre a principal atividade econômica desenvolvida no nosso país, tá? E ela vem lá do campo, ela vem do meio rural. Inclusive a gente poderia até chamar o Brasil de o país, o celeiro do mundo. Nós produzimos e exportamos produtos do campo para o mundo inteiro. E aí eu quero nessa aula de hoje falar um pouquinho com vocês em relação dessa importância que o Brasil representa no cenário econômico mundial quando nós falamos das atividades primárias, que são aquelas atividades desenvolvidas para a produção de matéria-prima. É o caso da agricultura, é o caso da pecuária, é o caso da mineração também, gente. Mas aí vamos começar falando um pouco como é que o Brasil chegou até aqui, gente. Então vamos lá. O Brasil sempre teve uma tradição, tá, de produzir produtos ligados ao campo. Isso porque demoramos muito para nos industrializar e as primeiras atividades desenvolvidas no Brasil, você deve lembrar, pau-brasil, cana-de-açúcar, pecuária, drogas do sertão, café, mineração, todas elas eram dentro do ambiente rural. Uma outra característica também desse espaço rural brasileiro é que nós temos aí uma má distribuição de terras. Você confere aqui no gráfico, ó. Propriedades com menos de 10 hectares. Hectares é uma medida de terra, tá, gente? Representam quase metade do Brasil. Porém, de área, somando toda a área ocupada, é um pouco mais de 2%. Já quando eu venho aqui para baixo, ó, propriedades com mais de 1.000 hectares. Elas são pouquinhas, menos de 1%. Mas quando a gente soma toda a área dessas propriedades, elas representam cerca de 45% do território brasileiro. Então, costumo dizer que no Brasil tem muita gente sem terra e muita terra na mão de pouca gente. Isso é um problema aí de concentração de terras. Isso tem relação até com o nosso passado colonial, a distribuição de terras que favoreceu uma quantidade pequena de pessoas que foi repassando de família, de geração para geração, e hoje são donos aí de poucas propriedades, mas muitas terras dentro do território brasileiro. Certo, gente? Essa charge, ela mostra muito bem, você vai ver aí na tela, esse problema da concentração de terra no Brasil. Até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Então significa que isso é de alguém, tá? Essas grandes extensões de terra que nós vamos chamar de latifúndio, ou simplesmente terra grande. Para reforçar essa ideia da nossa concentração fundiária, concentração de terras, você acompanha aqui nesse gráfico, ó, 90% dos imóveis são minifúndios, pequenas propriedades de terra, e elas somam aproximadamente apenas 30% das terras brasileiras. Em contrapartida, 2% dos imóveis, 2%, ou seja, uma fatia muito pequena, são grandes propriedades e elas ocupam quase metade das terras brasileiras. Então, logo de cara a gente vai perceber duas grandes formas de produção agrícola dentro do nosso território. Aquela que vai ser produzida por pessoas que têm uma grande quantidade de terra disponível, certo? Os latifúndios. E temos aquelas famílias que têm uma terra pequena, mas precisam tirar o seu sustento dali. Então, desses dois grupos de produção agrícola que eu quero falar aqui para vocês. O início da aula a gente colocou lá que o Brasil é o celeiro mundial. Pois é, porque nós exportamos. Exportar é vender para outro país. Vários produtos. E vários produtos exportados do Brasil, nós simplesmente exercemos um papel de liderança no mundo. Veja, açúcar, maior produtor, maior exportador. Café, também em primeiro lugar nos dois. Suco de laranja, carne bovina, milho, soja, farelo de soja, algodão. Vejam que todos esses produtos, eles têm que ser produzidos, aqui na tela comigo, eles têm que ser produzidos em grande quantidade, tá?
E para produzir em grande quantidade, ele vai ter que ocupar vastas extensões de terra, os chamados latifúndios. Também não cabe concorrer esse produto dentro da mesma terra com outro produto. Então, nesse caso aí, o agricultor, que é muito mais um homem de negócios, ele vai escolher um desses produtos e vai plantar até sumir de sua vista. Pois é, gente, tem lugares, tem fazendas no Brasil que são literalmente gigantes. E aí essa produção, que muitas vezes recorre também à tecnologia, como sementes geneticamente modificadas, uso de máquinas, hoje em dia você tem até drone, aqueles equipamentos que podem monitorar ali do céu a produção, técnicas de utilização de satélite, como é o caso do sensoriamento remoto. Então, toda a tecnologia muitas vezes são empregadas aí nessa questão do agronegócio. Por isso que é uma agricultura, um tipo de agricultura que não emprega muita gente, assim, de mão de obra do agricultor mesmo que a gente conhece. Mas aí o Brasil, gente, não esquece disso, anota aí para não esquecer. O Brasil é um grande produtor de produtos agrários, agropecuários, tá, gente? Porque além desses produtos que vêm do campo, gente, que é o caso, por exemplo, de grande destaque da nossa soja. E aí eu tenho até uma observação para fazer. Esse contexto aí do ano de 2020, o Brasil que ficava disputando entre primeiro e segundo lugar na produção de soja com os Estados Unidos, a gente conseguiu superar e nessa safra 19 e 20 nós conseguimos exportar, tá, para vários países, tornando aí a exportação de soja uma das atividades mais lucrativas do agronegócio brasileiro. Interessante que a gente nem usa muita soja, né, gente? Usa no óleo, mas a gente não tem o hábito de comer soja, porque geralmente essa soja ou ela vai ser transformada em ração animal, ou ela vai ser apreciada ali pelo mercado asiático, que também utiliza muita soja, né, para molho e tal. E aí você vê que a grande fatia dessa soja brasileira, está aqui em azul, vai para um país. A China é o maior consumidor dos produtos agrários brasileiros. Um outro destaque também, obviamente, é o setor da pecuária, né? O Brasil exporta carne. A gente produz muita carne para países que são relativamente pequenos e que não têm uma grande produção. E aí eu achei como curiosidade, esse animalzinho que você está vendo, né? Lindo por sinal, foi o boi mais caro vendido em 2020. Olha quanto custou, gente. É a vaca mais cara. Não chamei ele de vaca de boi, não. É vaca. 3 milhões de reais. Você tem noção disso, gente? Uma vaca Nelore Iris, tá? 3 milhões, gente. Muito mais caro do que alguns apartamentos de luxo aí. Daria para comprar muitos carros de luxo. Então, só para você ver o peso do agronegócio e as cifras, né? O dinheiro que circula ali nessa atividade. Então, certamente, essa vaca ela vai reproduzir, vai gerar vários filhotes. E esse dinheiro, obviamente, ele vai ser recuperado. Um outro tipo de agricultura é a chamada agricultura familiar. Ela representa aí cerca de 80% do total de emprego dos trabalhadores rurais no Brasil. Só que a maior importância dela é porque a agricultura familiar, que é praticada aí em terrenos menores, né, os chamados minifúndios, elas são super importantes para abastecer o nosso mercado interno. Pois é, então o feijão, a mandioca que você come aí no jantar, o milho que você come no São João, o cafezinho que você toma diariamente, o arroz, o leite, todos esses produtos, eles são cultivados em pequenas extensões de terra e, assim, associado com vários produtos, é a chamada policultura. Então a agricultura familiar, ela é super, mega importante para o Brasil, porque ela ajuda a abastecer o nosso país, o mercado interno, no que se refere à produção de alimentos. Beleza, gente? Anotou aí? Para a gente finalizar aqui, eu queria mostrar esse mapa para vocês e localizar onde é que ocorrem essas principais atividades. Você vê aqui que o agronegócio, basicamente, ele está nessa área rosa, fica ali no sul da Amazônia. Nessa região aqui, agora seguindo para o Nordeste, é uma região chamada de Matopiba, que envolve ali Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí. Então, basicamente aqui no sul da Amazônia,
Já em relação à agricultura familiar, você vai ter ela aqui na região sul e centro-sul do Brasil, onde tem muita tecnologia também que pode ser empregada, porque você tem aquele pequeno agricultor familiar, que ele não tem muita tecnologia, mas ele tem a terra para produzir. Mas você tem também aquele agricultor que é pequeno, mas ele tem capital, dinheiro para investir. Então ele vai gerar também uma alta produtividade. Então veja que interessante como o Brasil é diversificado quando a gente fala nessa questão da produção agropecuária brasileira. É sobre isso que eu queria terminar o nosso desafio. 2 perguntinhas que eu respondi ao longo da aula. Quais são os principais produtos exportados pelo Brasil e para onde eles vão? Qual é o principal comprador dos produtos brasileiros, tá, de exportação? E a outra é qual a importância da agricultura familiar para o nosso país? Fácil, né? Responde aí no teu caderno para saber se você realmente aprendeu esse conteúdo, que por sinal é muito legal, é muito bacana estudar essas atividades econômicas brasileiras. Inclusive teremos outras aulas sobre esse assunto. Você gostou? Você curtiu? Pois é, gente, essa é a TV Escola Jaboatão, entrando na sua casa para te ajudar nesse processo de formação, já que a educação é a principal arma que nós temos para transformar a nossa vida e a nossa sociedade. Então, eu sou o professor Rocha, agradeço a tua presença, a tua participação e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, é Rocha!